boa tarde, Carla, boa tarde ao pessoal que está aí ligadinho no Tarde Livre. Aqui comigo, Dr. Edilson Pinheiro, cirurgião plástico, membro especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e pós-graduado pela Clínica Ivo Pitangui. Boa tarde, Dr. Edilson. Boa tarde, Maiara, boa tarde, Carla Soraya, boa tarde ao público do Tarde Livre. Mais uma vez nós vamos conversar, tirar todas as nossas dúvidas aqui com o Dr. Edilson sobre o tema cirurgia plástica. E eu tenho aqui várias perguntinhas de telespectadores. Se você também quiser mandar a sua, pode mandar para o endereço que está aparecendo aí no seu vídeo e o Dr. Edilson vai tirar todas as suas dúvidas. A primeira perguntinha aqui de uma pessoa que não quis se identificar, mas com certeza vai querer ter essa resposta, doutor, é sobre a idade para se fazer cirurgia plástica. Ela quer saber se há uma restrição de idade, se uma criança pode fazer cirurgia plástica, se há uma determinada idade em que é permitida a cirurgia. Bem, Maiara, isso é muito importante, essa pergunta. Assim, todas as idades, dependendo do tipo de cirurgia, podem ser feitas. Por exemplo, a fissura lapalatina, talvez 1 mês, 3 meses, 6 meses de vida já pode ser feita. Por exemplo, outra, a orelha em abano, em crianças, em torno de 5, 6 anos de idade, já podem ser feitas essa cirurgia. E lipoaspiração, prótese de silicone, a partir de 16, 17, 18 anos também já pode ser feita. Então, todas as idades, por exemplo, a blefaroplastia, né? A média de em torno de 40, 45 anos já pode ser também iniciada. Então, você vê a plástica, a cirurgia plástica, dependendo do tipo de procedimento, praticamente todas as etapas e idades da vida, ela pode ser realizada. Essas cirurgias aí que o senhor citou, doutor, são até cirurgias recomendadas em alguns casos, não são? Exatamente, dependendo da patologia, que muitas vezes falamos só em cirurgia estética, mas existe a cirurgia reparadora que está também muito bem indicada. Então, dizer que existe, antes dos 16 anos não pode ser feita a cirurgia, mas qual cirurgia? Então é muito importante saber o tipo de cirurgia que pode ser realizada e aí conversar com o cirurgião plástico para poder orientar. E com certeza, se for uma coisa benéfica mesmo para a criança ou para o adolescente, os pais irão autorizar. Exatamente, se for uma criança que tem orelha em abano, você não vai deixar ele chegar aos 14, 15 anos para poder fazer a cirurgia. O ideal é que se faça, né, já na idade escolar, para não pegar apelidos das outras crianças. Então, exatamente, sofrer o bullying, né, que está muito em voga aí, e em torno de 5, 6 anos de idade, já uma boa avaliação já pode ser realizada. A gente quer saber se existe algum tipo de cirurgia plástica que pode ser realizada após o parto, já que durante a gestação não é recomendado, assim que a mulher tem o neném, tem algum tipo que pode fazer? Até o ideal é que haja na amamentação pelo menos 6 meses de amamentação para o bebê. Então, após esse período, aguarda-se mais em torno de 3 meses para poder realizar o procedimento. Agora, se a paciente amamentou, vamos supor, 3 meses, então a partir do 6º mês já pode ser realizado algum procedimento. Mas é muito importante que ela não faça antes desse período, exatamente porque existe um edema, um inchaço e pode ser mal avaliado isso aí. Então é preciso desse resguardo, né, esse período de tempo, para que exatamente nós possamos avaliar com mais segurança o que ela realmente precisa fazer. Esse período aí de no mínimo 6 meses inclui também a lipo, doutor? Porque algumas mulheres querem fazer uma lipo assim que tiram o bebê, não é? Não pode? Não pode, exatamente porque vai estar muito inchado e demasiado essa região e não dá pra gente avaliar com calma. E muitas vezes não é nem a lipoaspiração que vai ser realizada, talvez uma abdominoplastia. Então, para o cirurgião plástico avaliar bem, ela não pode estar mais inchada, não pode estar esses edemas nos membros inferiores, não pode ter mais um edema em regiões localizadas, tipo abdômen ou flancos. Então é necessário realmente esse tempo de repouso e de período para que possamos avaliar e assim realizar o procedimento. Mas aí, já que são 2 cirurgias de uma vez só, o período de recuperação também fica maior? Um pouquinho maior porque são 2 cirurgias e 2 cirurgias que se recuperam de uma maneira diferente. Mas ela aproveita aquele momento, né, para poder se recuperar em torno de 30 dias, 15 a 30 dias, dependendo de cada um e a quantidade de lipo que é retirada durante esse período. Aí sim, com a orientação e um pós-operatório bem feito, fica bem legal e muito interessante. E no período de amamentação, o silicone, a prótese de silicone nos seios, pode prejudicar, atrapalhar a amamentação? Não atrapalha, exatamente porque colocamos o silicone na região retroglandular.
ou retromuscular. Então, tem até um vídeo que nós podemos ver aí, que quando colocamos nessa posição, na baixa da glândula, a prótese apenas empurra a mama para frente. Então, não atrapalha a amamentação. Isso é muito importante, que muita gente pensa, eu não vou colocar prótese antes de ter o neném, porque pode atrapalhar. Mas não atrapalha, porque ele fica totalmente entre o músculo e a glândula. Então, ele apenas empurra a mama para frente. Então, está muito seguro e pode ser realizado com segurança, antes ou depois. Tudo bem, mas e aí quando acaba o período de amamentação, é preciso substituir a prótese? Não, não é necessário. Essa prótese, antes, era a cada 10 anos, precisava ser trocada. Hoje em dia não existe mais isso. A prótese, praticamente todas elas, essa nova geração de próteses são permanentes, ou seja, para a vida toda. Eles alguns dão garantia vitalícia, outros garantia de 10 a 15 anos. Então a prótese é muito segura e que pode ser amamentar, pode ter 2, 3 filhos sem precisar trocar. O que acontece é que muitas pacientes engordam muito durante a gravidez. E isso vai fazer com que a mama fique flácida, fique às vezes com muitas estrias, e que ele vai fazer apenas a mastopexia, sem necessidade de mexer na prótese. Então, assim, a queda da mama não é por conta da prótese, é por conta que ela talvez engordou muito, ou a própria genética que não ajudou. Então, a mulher que tem que se cuidar. A culpa não é da prótese de silicone, não. Exatamente, a culpa não é da prótese. Doutor, agora uma pergunta de uma telespectadora aqui, que ela quer saber sobre a mama tuberosa. Ela quer saber se a mama tuberosa pode ser corrigida, mas antes de responder sobre a correção, a gente quer saber o que é a mama tuberosa. A mama tuberosa, ela é uma formação rara, né? Uma malformação da mama, onde existe um anel fibroso ao redor da areola e que dificulta o crescimento dessa mama. Então, as pacientes podem corrigir, isso não é tão difícil corrigir isso aí. É preciso, na hora da cirurgia, retirar esse anel fibroso, diminui um pouco a areola e, na maioria das vezes, nós corrigimos com prótese de silicone. Então... Mas aí a mama tuberosa pode ser corrigida desse jeito, mas somente com cirurgia plástica mesmo, não tem nenhum outro tratamento. Não tem tratamento porque esse anel fibroso realmente não dá para sair com massagem ou tratamentos alternativos. Para ela, às vezes fica um aspecto um pouco feio, né? Um pouco difícil até de esteticamente, né? As pacientes que normalmente procuram cirurgião plástico, é uma cirurgia relativamente rápida, nós corrigimos com a prótese de silicone e retiramos esse anel fibroso e a mama fica com um aspecto bem natural, mais bonita, mais harmônica. E os mamilos invertidos, doutor? O que são esses tipos de mamilos invertidos e como é que eles podem ser corrigidos também? Como o nome já está dizendo, são a inversão desses mamilos. Então, ela é devido às fibras, né, que são invertidas e acaba puxando o mamilo para baixo. Eles ficam internos, então? Ficam internos, exatamente. Então, a correção também é uma correção simples, que pode ser feita com anestesia local, onde anestesiamos toda essa área, cortamos os mamilos, né, e aí invertemos. Com 2 pontinhos ocorre essa inversão. Gente, essa foi nossa conversa de hoje, nossas dúvidas todas esclarecidas aqui com o Dr. Edilson Pinheiro, cirurgião plástico, membro especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e pós-graduado pela Clínica Ivo Pitangui. Muito obrigada, doutor Edilson. Obrigado, Maiara. Obrigado, Carla Soraya. E continue vendo suas perguntas para que possamos tirá-las na próxima semana. Se você ainda não fez sua pergunta, pode enviar para o endereço que está aparecendo aí no vídeo. Ou se você deseja assistir as outras entrevistas do Dr. Edilson, é só entrar aí nesse endereço do YouTube que está também aparecendo no seu vídeo.